Meus irmãos, no sermão passado, a mensagem e os sinais que nós estudamos, a temática foi tratada no último sermão expositivo, domingo passado. Na ocasião, observamos a narrativa de Lucas mostrando que muitos sinais e prodígios estavam sendo realizados pelos apóstolos. Os apóstolos do Senhor Jesus Cristo estavam curando, pela graça do Senhor, muitos enfermos, e pessoas possessas por demônios estavam sendo libertos em virtude da graça do Senhor, que ratificava por meio dessas ações a palavra que estava sendo pregada. Os apóstolos estavam lançando os fundamentos, como eu falei para vocês, os fundamentos doutrinários, e ensinando o povo o evangelho da graça de Jesus Cristo. E o Senhor, com a sua graça e o seu poder, confirmava a comunicação do evangelho aos corações por meio de realizações de milagres tão maravilhosos que fogem qualquer categoria humana. E nós vimos a graça do Senhor agindo no meio daquele povo. Era muita gente que chegava, muitos enfermos, toda sorte de enfermidade, e muitos possuídos por espíritos malignos. O autor bíblico nos disse, lembra do sermão passado, que muita gente afluía de diversas cidades circunvizinhas e eram colocadas em macas nas ruas, para que ao menos Pedro, ao passar, sua sombra se projetasse sobre algumas dessas pessoas e eles pudessem receber a graça de Deus. Eu observei aos irmãos que isso era o beneplácito da graça do Senhor Jesus, que aquela multidão foi curada não por causa da sombra de Pedro, não era a sombra de Pedro em si. E o que Pedro estava fazendo, eu mostrei para os irmãos, era algo que se assemelhava ao que Jesus fez, quando aquela orla dele das suas vestes foi tocada por uma mulher que estava enferma há 12 anos e ela foi curada. Era algo semelhante. Também mostrei a passagem no capítulo 19 para vocês, quando Paulo estava também realizando algo dessa natureza com os seus panos e aventais. Mas eu disse que não eram os panos e os aventais, não era a sombra de Pedro nem as obras de Jesus, era a graça de Deus que fluía para alcançar uma multidão aflita e transformar aqueles pecadores. Eu concluí, fui caminhando para a conclusão do sermão, mostrando para os irmãos que essa passagem não nos dá o direito de exigir isso do Senhor. Uma igreja sábia e bem doutrinada, ela entende que não vai ficar na expectativa de que a sombra de alguém, os aventais de alguém, possa promover a cura de alguns irmãos que têm necessidade. Doentes sempre vão existir, necessidades sempre vão estar no meio do povo, mas a graça de Jesus sempre estará presente. Antes, isso ficou lá no primeiro século, era dessa forma que Jesus movia e confirmava a sua palavra. Hoje não precisa mais disso, porque temos a palavra de Deus completa, o cânon bíblico já está fechado e Deus não precisa se revelar por meio desses sinais maravilhosos. Entretanto, eu apontei para os irmãos que o nosso Senhor continua realizando milagres hoje. Ele continua curando, sim, continua libertando, sim. Ele continua fazendo isso na exposição da sua palavra. Quando a palavra de Deus é pregada e almas são transformadas, são restauradas, aí está a verdadeira mensagem e a verdadeira cura. Eu disse para vocês que não estavam nesses pseudos curadores que a gente vê na internet ou nas mídias, os pseudos apóstolos, porque eu lembrei aos irmãos que os apóstolos estão mortos. Apóstolo bom, como diz o pastor Nicodemos, apóstolo bom é apóstolo morto. Então eles estão mortos fisicamente, mas vivos na glória, aguardando o dia que será reunida toda a igreja para bendizer o Senhor Jesus. A mensagem desta manhã, muito obrigado. A mensagem desta manhã, na continuidade da nossa pregação expositiva no livro de Atos dos Apóstolos, estamos no capítulo 5 e vamos aos versos 17 a 32. Nós não vamos fazer a leitura juntos, tá bom? Eu vou lendo com vocês e comentando e fazendo a aplicação. Nós vamos dividir esse sermão em 4 cenas.
em meio às cenas eu vou trazendo aplicações para os irmãos. O que tange aqui, amados, é aquilo que eu já chamei a atenção para os irmãos em sermões anteriores, a respeito de uma perseguição embrionária. Lembra do sermão que a gente abordou lá, logo depois do capítulo 2, uma perseguição embrionária surgindo? Aqui a gente está tendo esses reflexos. Essa reflexão, essa perseguição, ela vai tomar mais corpo lá no capítulo 8. Vocês vão perceber, 7, 8, e a igreja teve que se dispersar. A gente vai entrar em uma série de exposições também dentro da história de Estevão, e vai ser um tempo de muitas reflexões profundas sobre estarmos prontos, irmãos, para uma peleja que pode se manifestar, possa estar se avizinhando, mas que Deus nos dá graça para testemunharmos a Jesus. Dentro dessa dinâmica ainda, dessa perseguição embrionária, a gente vai ver essa temática de testemunhar. O tema da mensagem de hoje é testemunhando sem medo. E o intuito é mostrar através do exemplo dos nossos irmãos, os apóstolos, mais uma vez, que nós precisamos ter coragem e termos a posição de defender a nossa fé diante daqueles que se levantam contra aquilo que nós cremos, contra o Senhor que deu a sua vida por nós. Vamos à leitura do texto, logo no verso 17 e 18, porque aqui está a primeira cena. Olhinhos no texto comigo. Esta cena eu chamei de retaliação invejosa. Retaliação invejosa. Veremos aqui o relato de Lucas, mostrando que um sentimento invejoso brotou no coração de líderes religiosos. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja e prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Este cenário aqui, queridos, está inteiramente conectado ao parágrafo anterior, onde você já sabe, os apóstolos estavam realizando polis. Lembra da palavra polis, no sermão passado? Lembram mesmo? O que é polis? Muita coisa. Lembra? Eu usei poliglotas, aquele que fala muitas línguas. Eu falei policlínicas, lembra? Tem outras coisas aí de poli, né? Mas eles estavam fazendo muitos milagres, vocês já sabem, no meio do povo. Os apóstolos estavam ali, irmãos, e em nenhum momento dos seus corações eles estavam envaidecidos porque estavam realizando aquelas coisas. Era verdade que muita gente chegava, mas isso não subia ao coração deles. As pessoas vinham buscá-los, procurá-los, mas isso não envaideceu o coração dos apóstolos. Isso não deixou os nossos apóstolos achando que eram alguma personalidade no meio do povo. Eles tinham uma missão, eles sabiam que os muitos doentes e processos que estavam chegando, que não paravam de chegar, e é assim que acontece na igreja, e deve acontecer assim, não deve parar de chegar pessoas com dificuldades. E nós precisamos estar prontos para socorrê-las. E ao estarmos prontos para socorrer, não acharmos que somos alguma coisa. Somos simples servos do Senhor, prontos para servir. Um pastor está na igreja para servir e não ser servido. Os irmãos estão na igreja para servir e não sermos servidos. Então servimos uns aos outros. Essa é a dinâmica da igreja. Isso impede que nosso coração siga um caminho tenebroso da vaidade. E quando essa multidão aflita chegava, eles eram curados, eles eram libertos. O texto nos mostrou que todos foram curados e foram libertos. Deus, em sua infinita graça e propósito, estava fazendo isso, confirmando, vocês já sabem, a mensagem do Senhor, e as suas maravilhas estavam sendo difundidas. No entanto, esse movimento todo suscitou um sentimento de inveja, não nos apóstolos, mas nos outros líderes religiosos, que eram aquela parte aristocrática,
do judaísmo. E o texto nos mostrou aqui quem são eles: sumos sacerdotes, o sumo sacerdote e os saduceus. Lucas está sendo muito específico aqui em falar os saduceus. Ele falou, isto é, os saduceus. Porque vocês sabem que os saduceus, eu já mostrei para vocês aqui em sermões passados, que este grupo aqui de religiosos tinha algo muito específico. E a especificidade deles para outras áreas religiosas que existiam, outros grupos, como os fariseus, os zelotes, por exemplo. Os saduceus, meus irmãos, eles não acreditavam em milagres sobrenaturais. Eles não acreditavam na manifestação de anjos. Isso é importante vocês capturarem isso. Eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Então a pregação de que um homem morreu e ressuscitou, para eles era absurda, era blasfemo esse pensamento. Então eles estavam ali. Para eles, doentes sendo curados, para eles, espíritos demoníacos saindo da vida de pessoas, era tudo uma fantasia para eles. Não, eles estão promovendo isso aqui para capturar adeptos, fazer proselitismo. Então, a visão que Lucas quer mostrar para nós, falando exclusivamente dos saduceus, era porque eles colocavam em descrédito tudo aquilo que estava acontecendo. Eu não disse para vocês que os sinais e os milagres corroboravam para confirmar a pregação? É isso? Os saduceus diziam, nada disso, aquela mensagem não é verdadeira. E esses milagres que estão acontecendo é tudo forjado, é tudo fabricado. Esses doentes que estão chegando aí, é tudo pessoas que estão chegando e são coisas forjadas. É o que eles pensavam. Afinal, as multidões chegavam para os apóstolos e não para eles. E isso é que fez surgir a inveja. Eles é que recebiam as multidões. As pessoas buscavam eles ajuda, auxílio, orientação. Mas agora eles estão buscando os apóstolos, aqueles que estão comunicando a palavra de vida. Apareceu aqui também a expressão sumo sacerdote. E eu já mostrei para vocês que na época existiam quantos sumos sacerdotes? Quantos? Um só? Não. São dois. Isso. Não, tem dois mesmo. Sim. Porque assim, gente, quando a gente lê os evangelhos, está próximo à situação histórica. É primeiro século ainda. Anás e Caifás estão vivos ainda. Entende? Anás e Caifás. Lembra que quando Jesus foi preso e foi para julgamento, ele foi para isso? E no próprio texto de Atos, pregando para vocês, eu mostrei que na primeira perseguição embrionária, os sumos sacerdotes estavam lá. E se eram dois, era Caifás e Anás. Pronto. Para refrescar a mente dos irmãos. Caifás era um líder religioso, ou o sumo sacerdote, que era de direito e político. Então ele representava a ala política e religiosa entre os judeus, por assim dizer. E Anás era o primeiro sumo sacerdote, que foi deposto pelo imperador, por questões políticas. Mas Anás, ele era o sumo sacerdote de fato e direito religioso. Então, para a política romana, o sumo sacerdote era Caifás. Tá bom? Mas para a ala religiosa do povo judeu, o sumo sacerdote de direito religioso, e por causa da lei, ele era, o sumo sacerdócio era algo vitalício, entende? Era o Anás. Então assim, só que quando você coloca os olhinhos no texto, olha aí, por favor, falar o sumo sacerdote, não é isso? Não é? Então, numa leitura desavisada, parece que Lucas só está se comunicando a ideia de um, mas não pode ser, porque a gente tem que ver o texto no contexto. Ele já falou de dois. Então aqui esse um é funcionalidade, tá bom, irmãos? A gente olha aqui como função. O sumo sacerdote é a função, mas dessa época são dois: Anás e Caifás. Então vamos para cá.
voltar aqui um pouquinho. Sim, eu estava explicando um pouco mais sobre os saduceus. Eles eram, meus irmãos, extremamente políticos também. Por isso que eles andavam sempre com os sumos sacerdotes. Eles eram politiqueiros. Tinham muitos privilégios com os romanos, entre a política romana, e gozavam de muitos benefícios partidários, gozavam de muitos benefícios religiosos, e eles não queriam de jeito e maneira perder a hegemonia. Eles agarravam isso com unhas e dentes, portanto perseguiram Jesus Cristo e os apóstolos. Eles agarravam isso e não queriam perder a hegemonia política e nem religiosa no meio do povo. Eles defendiam a afirmação deles. Uma vez que essa religiosa estava percebendo, meus irmãos, que dia após dia a hegemonia deles estava se fragmentando, se diluindo, o que acontece ao observar que muita gente não está procurando eles, nem o sumo sacerdote, e procurando simples camponeses, simples homens que são da onde? Lembram? Da Galileia. Lembram da mensagem? Eles eram galileus. Então são galileus que vêm de um lugar que não tem valor nenhum, não tem nenhum tipo de expressão. E as pessoas estão procurando esses homens. Para eles era algo inacreditável o que estava acontecendo. E aí por isso é que surge essa inveja e por consequência uma retaliação. Qual é a retaliação? Vamos prender eles. Vamos colocá-los na prisão. Aí a inveja leva esses líderes religiosos a prenderem os nossos apóstolos. Quando você olha aí no finalzinho do verso 18, põe os alunos ali, por favor. Vocês estão vendo aí, finalzinho do verso 18, a palavra prisão o quê? Prisão pública, não é? Mas prisão pública aqui, irmãos, é a mesma prisão que João e Pedro foram custodiados. Lembram daquela mensagem que eu trouxe para vocês? Que nessa primeira perseguição embrionária, nossos irmãos foram custodiados ali no templo. Eu comecei a mensagem dizendo que esse relato está conectado ao parágrafo anterior. E aonde é que os nossos apóstolos estão pregando? Aonde? Isso, no templo, num lugar chamado Pórtico de Salomão. Isso aí, graças a Deus, vocês estão pegando. Então, no lugar chamado Pórtico de Salomão, que é o templo, eles estão pregando ali, eles estão agora aqui pregando, e aí, lá mesmo no templo, próximo ao Pórtico de Salomão, tem lá as celas, ou uma sala que eu falei para vocês no sermão passado, esse lugar que eles estão sendo colocados, era o mesmo ambiente onde os guardas descansavam ou prendiam algum tumultuador que quebrava a reverência litúrgica e religiosa no templo. Então tinha um lugar separado para isso. E colocaram os nossos apóstolos lá, meus irmãos, no mesmo lugar que Pedro e João foram colocados. Então Pedro e João já conhecia aquele ambiente e os demais apóstolos agora todos foram colocados ali. Irmãos, a primeira aplicação que eu quero que vocês tragam para o coração é que por mais religiosos que nós sejamos, a inveja não pode encontrar lugar no nosso coração. A inveja não procede de Deus. Vocês estão vendo homens religiosos, homens que se dizem zelosos, homens que figuravam na sociedade religiosa dos israelitas como homens exemplares. Eles apenas figuravam. E às vezes a gente pode estar figurando ser piedoso, mas a inveja morar e habitar no nosso coração. Religiosidade não impede a inveja estacionar e instalar suas tendas e estabelecer moradia no nosso coração. A gente não pode permitir isso, porque ela não procede de Deus. A inveja é um sentimento malicioso. E a Bíblia, segundo Gálatas, capítulo 19 a 21, vai dizer que esta expressão de pecado, que é a inveja, ela está contida em uma lista. Em uma lista que Paulo chama de lista de pecados carnais, lista de obras carnais. E quando ele termina essa lista, ele diz que todos que praticam esses delitos não herdarão o reino dos céus. Então,
alguém que é dominado pela inveja serve somente aonde ela mesma nasceu, no coração do diabo, no coração de Satanás. Invejosos, irmãos, segundo a palavra de Deus, não estão garantidos que entrarão no reino do Senhor. Não permitam que a inveja fisgue o teu coração e faça com que você incorra para um sentimento vaidoso, opulente. A inveja sempre é colocada em primeiro lugar nos sentimentos daqueles que são invejosos, daqueles que são vaidosos, melhor dizendo. O invejoso, ele não fará cerimônia alguma para alcançar os seus objetivos. Você está vendo alguma cerimônia aqui dos saduceus? Eles não fazem cerimônia. Então alguém dominado pela inveja vai olhar sempre o seu propósito, sempre o que ele quer, sempre o que afaga o seu ego, sempre aquilo que lhe satisfaz, em detrimento do que vem acontecer com o próximo. Se vai lançar na prisão, se vai excluir da comunidade, se vai excluir do relacionamento, eles não estão nem aí, porque não procede de Deus esse sentimento. Sentimento corrompido. Então o invejoso, ele não fará cerimônia. Abra comigo em Provérbios, capítulo 14, versículo 30. Tem uma palavra aqui de Salomão, capítulo 14, versículo 30. Ele diz assim: o coração em paz dá vida ao corpo, saúde, a pessoa vive feliz, vive se relacionando bem. Mas olha o que ele vai dizer aqui em sequência: entretanto, ou mais, todavia, a inveja apodrece os ossos, ela destrói a alma, destrói o interior. A inveja corrói. No final, meus irmãos, a inveja não faz bem a ninguém, nem ao invejoso e nem quem é alvo da inveja. Então cuidado para que a inveja não esteja apodrecendo os seus ossos. Cuidado para que no seu interior sentimentos estranhos não levem você a excluir amizades, excluir relacionamentos, achar que é melhor, que não pode perder a hegemonia. Abra outro texto, por favor. Tiago capítulo 3, verso 13, verso 14 ao verso 18. Falando também a respeito deste pecado desgraçado que é a inveja. Eu estou usando a expressão desgraçado porque olha o que Salomão está dizendo, ele apodrece os ossos. Então é algo que realmente não há graça nenhuma nisso. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos glorie nisso, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e o que? Demoníaca. A inveja é algo demoníaco, não procede de Deus. Pois onde há inveja, há sentimento faccioso. Onde há inveja, sempre haverá divisões. Então, se há divisão na igreja, porque antes chegou o quê? A inveja. Quando a igreja se divide, o que primeiro chegou nela foi a inveja. Um pastor ficou invejoso, algum irmão se invejou, e aí vamos abrir outra igreja melhor do que essa. Então, divisão no meio da igreja é a presença da obra do diabo. Quando se divide assim, nesse sentido. Nesse sentido aqui. Quando a igreja se multiplica e abre outras, é outro propósito. Mas quando há um racha dentro da igreja, é algo demoníaco. Então Deus nos livre disso, irmãos. Deus livre essa igreja desse sentimento terrível. Aí ele continua falando: a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, não há divisão. Indulgente, tratável, plena de misericórdia, com os frutos, imparcial, sem fingimento, ora em paz, que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Lembra que a paz governa o bom coração e a inveja apodrece os ossos.
A inveja, meus irmãos, é um reflexo do orgulho ferido. Então, muitas vezes, o invejoso está com o seu orgulho ferido. É o que está acontecendo aqui com os saduceus e com o sumo sacerdote. O orgulho deles está ferido. O orgulho ferido é terrível, porque é porta aberta para a inveja. E a sua raiz, como eu disse, é maligna e seus efeitos correm para a destruição. A inveja nasceu no coração de Satanás. E hoje, irrompe em muitos corações, encontram em corações seu campo fértil para a sua semeadura. Deus nos livre o nosso coração da inveja. Muita gente começou bem a carreira da fé. Muita gente começou bem a carreira profissional. A inveja não é só na casa de Deus. A inveja é no trabalho também. Então você começou bem o seu trabalho, sua profissão, sua atividade, mas aí você foi pego pela vaidade, pego pela inveja. E aí o que acontece? Você pode ser destruído, sua carreira pode ser destruída, a sua vida e os seus relacionamentos. Alguém começou bem os relacionamentos, mas a inveja tomou. E aí você destruiu o seu relacionamentos. Infelizmente, você pode ser palpitado pela inveja. Cuidado, irmãos. O diabo fica assim andando no nosso coração para semear os seus planos sórdidos. A gente já viu isso. E a inveja é um deles. Em Ananias e Safira foi outra coisa. Mas a semente da vaidade também está no bolso, na aljava, ou na bolsa. Na aljava não, né? Na bolsinha, né? Do diabo. A inveja é terrível e não admite que ninguém tome o lugar dela. Então, o invejoso, possuído por esse sentimento, ele vai sempre querer tirar vantagens ou remover alguém da sua frente. Faz com que homens queiram destruir os outros para manter o lugar onde eles acham que não devem deixar ou sair. Então, não deixe que a inveja fique morada no seu coração, porque ela destruirá a sua alma. E Deus destruirá os invejosos. Você vê, nós lemos o texto, no finalzinho da lista: não herdarão o reino dos céus aqueles que são invejosos. Deus abaterá os invejosos, assim como ele abateu, podemos dizer, o pai desse sentimento, que é o diabo. Pastor? Oi. Rapidinho aqui. Essa palavra que o senhor está falando aqui aconteceu comigo. Eu estava lá no quinto centro, numa crise, na situação de crise mesmo, né? E aí Antônio saiu para fazer minha ficha. Aí do nada, fala do nada não, né? Aparece uma mulher com um turbante na cabeça e uma roupa, e ela estava com um negócio amarrado aqui no pescoço. E eu não estava tão ruim que eu vivia de cabeça baixa. Na hora que eu vi aquela mulher, a minha cabeça só fez isso e levantou aquela mulher. Eu vi aquela mulher. E essa mulher veio na minha direção. Eu estava no último canto da cadeira. E aí ela parou e olhou, eu abaixei a cabeça, ela veio, ficou na minha frente e falou assim: levante a cabeça. Porque isso que você está passando foi a inveja. A inveja correu os olhos. Eu não sei quem mandou te dizer isso, da onde você é, eu não sei quem religião você é. Mas o que você está passando foi a inveja. A inveja correu até os ossos. Pronto. Mas a gente tem que ficar com o que a Bíblia diz, tá bom? Que muita gente chega querendo ser profeta de plantão para dizer essas coisas. Então, a gente não fica nesses recados, entendeu, irmão? É o que a Bíblia diz. A Bíblia fala, então a gente fica com o que a Bíblia está dizendo. Tá? Ela falou isso para a senhora, mas você tem que ficar com o que a Bíblia diz, tá bom? Então, às vezes a gente acaba seguindo algum conselho de alguém porque são profetas pseudos de plantão que chegam. A gente fica com a Bíblia. Então, nessa hora, quando alguém querer se levantar para falar da parte de Deus alguma coisa, aí você diz: onde é que você fundamenta isso nas Escrituras? Você tem que falar logo isso. Isso vai botar logo esses falsos mentirosos para correr, tá bom? Então vamos lá, vamos em frente. A segunda cena eu intitulei de Um Maravilhoso Livramento, meus irmãos. E aqui a gente vai perceber Deus livrando os nossos irmãos que foram alvos da inveja. Veja o verso 19 ao 21. Um maravilhoso livramento. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere. Quem foi que abriu a porta do cárcere? Quem foi? O anjo do Senhor.
Um anjo do Senhor. E conduziu-os para fora. Como a retaliação aconteceu, irmãos? A consequência vocês viram que foi a prisão. E o sentimento de aprisionar os irmãos, você já sabe. Colocá-los ali em custódia para depois julgá-los e matá-los. Era esse o pensamento daqueles líderes religiosos. Mas enquanto os falsos religiosos dormiam, porque isso aconteceu no final do dia, eles prenderam os nossos apóstolos, depois foram para suas casas e foram dormir. Enquanto eles estão dormindo, Deus está trabalhando. Amém? Enquanto eles estão, os nossos inimigos, os inimigos da cruz estão dormindo, o meu Deus, o seu Deus, meu irmão, está trabalhando em nosso favor. Por quê? Porque enquanto eles dormem, nosso Deus trabalha. Ele não dorme, ele não cochila, ele não fica desavisado, desatento, ele sabe de tudo, ele vê tudo. Ele sabe quando os invejosos partem com toda a ira contra os servos de Deus. E quando os invejosos pensam que vão nos destruir, quem é que aparece? Deus. Deus aparece para salvar o seu povo. Enquanto eles dormiam, Deus estava trabalhando. E Ele enviou um anjo. Quem enviou o anjo aqui foi o Senhor Jesus. Imagine aquela cena, meus irmãos. Os apóstolos estavam ali custodiados. E eu posso imaginar que eles não estavam com medo de morrer, apesar de saberem que isso poderia acontecer, era iminente. Mas eles não estavam com medo de morrer. Eles sabiam que o mesmo Deus que enviou eles a pregar e que estava usando-os com poder em sinais e maravilhas, era o mesmo Deus poderoso para tirá-los daquela situação. O mesmo Deus que enviou é o mesmo Deus que garante. Por isso nós não tememos enquanto estamos servindo ao Senhor. Deus estava com eles no cárcere, eles sabiam disso. Deus não nos abandonou. O Espírito do Senhor está conosco aqui. E todos os apóstolos estavam certos de que Jesus é poderoso para salvá-los. Então, quando, irmãos, alguém chegar com a ira, a inveja contra você, saiba que Deus é mais poderoso que esses sentimentos. E que o seu Deus está à sua frente para te livrar e para te salvar. Isso naquela cela não havia nenhum desespero. Então, na cela não havia desespero. Existiam homens cheios de fé, porque as algemas e as prisões são incapazes de tirar a nossa paz, a nossa confiança, a nossa segurança e a convicção de que Deus está conosco. Olha, os homens podem até cessear a nossa liberdade, eles podem até tomar a nossa liberdade, mas nunca nos colocarão em uma situação de escravidão, porque Deus já nos fez livres em Jesus Cristo. Já somos livres, irmãos. As algemas deste mundo não são poderosas para nos conter, para a mensagem que temos de anunciar chegar aos ouvidos dos corações aflitos. Então, até as algemas dos homens são incapazes, porque Deus é mais poderoso para nos livrar. Então, enquanto ainda era noite, quando o sol já havia se posto, quando o crepúsculo se fez e as vozes do templo se calaram e todos dormiam exaustos, o sono da vaidade, o sono da sua inveja, Deus enviou um anjo para salvar maravilhosamente os seus servos. O que temos acontecendo aqui, irmãos, é angelofania. Existem duas coisas bem diferentes: teofania, angelofania. Teofania você vê acontecendo muito no Velho Testamento. A forma pré-encarnada de Jesus da expressão o anjo do Senhor, não é? Mas se você colocar os olhinhos no texto aí, você vai ver que não é o anjo do Senhor. É o que está aí? Um anjo do Senhor. Senhor está com letra maiúscula, não está? É a expressão Kyrios, que no Novo Testamento é Jesus, um anjo de Cristo, um anjo de Jesus. E a palavra anjo aqui, meus irmãos, que é uma angelofania, que é quando seres espirituais celestes aparecem para cumprir um propósito, a palavra aqui é angelos, Kyrios, que é anjo, mensageiro de Jesus Cristo. Ele foi enviado por Jesus e ele não chegou fazendo estardalhaço. Você sabe que o anjo é poderoso, ele poderia chegar lá derrubando tudo, né?
Mas não foi isso que ele fez. O que ele fez? Ele chegou, abriu a porta, abriu a prisão e foi dizendo: Pedro, João, Felipe, Bartolomeu, vem, segue aqui, é por aqui, venha. E quando ele colocou os discípulos para fora, ele falou no verso 20 aqui, ele já deu a lição deles: ide e apressai-vos no tempo, e dizendo ao povo todas essas palavras de vida. Então, quando o dia amanheceu, meus irmãos, os discípulos já foram lá. O anjo estava dizendo: olha, voltem a fazer o que vocês foram chamados para fazer. Isso aqui é muito importante. Porque às vezes, quando nós somos alvo de alguma situação, somos tão afetados emocionalmente que não queremos voltar a fazer o que estávamos fazendo. A gente se sente incapaz. Isso é em qualquer área. E dentro da igreja não é diferente. Mas se for preciso Deus enviar um anjo para dizer que você tem que fazer o que você estava fazendo, Ele vai enviar um mensageiro. E que eu seja hoje esse mensageiro de Deus, dizendo para você que você não pode desistir, você deve continuar. Que você foi machucado, sim. Você foi ferido, sim. Você foi algemado, sim. Você foi cerceado, sim. Mas você não pode parar. Jesus te põe em liberdade para que você continue anunciando. Então, pode ser lá no seu trabalho, seja o que for, uma perseguição, alguém que se levantou contra você e depois contra você, falou injúrias, mentiras, e você se sentiu acuado. Não tema, o Senhor é contigo. Não pare, Deus é contigo e vai lhe garantir. Ele já enviou seus mensageiros para te proteger, para te guardar. E o que acontece no verso 21? Olhem comigo. Tendo ouvido isso foi como uma carga, uma mensagem que chegou ao coração dos discípulos e disse: é isso mesmo, vamos voltar a fazer o que Jesus mandou a gente fazer, testemunhar, sem medo. Então eles, tendo ouvido isso, verso 21, logo ao romper do dia, entraram no templo e o que faziam? Ensinavam. Onde é que eles estavam? Lá no pórtico de Salomão, ensinando. Eles saíram dali para a prisão, e da prisão voltaram para lá. Qualquer pessoa iria dizer: rapaz, eu não vou mais para lá não. De novo, eu já escapei. Um raio não cai no mesmo lugar, né? Então, sei lá, eu vou nada de novo. Mas não, irmãos. A fé desses homens era tão maravilhosa que eles não temiam a própria morte. O que eles queriam era servir a Deus, era cumprir a vontade do Senhor, mesmo que isso lhe custasse a liberdade em qualquer coisa. Então eles voltam com toda a fé e força para realizar a vontade de Deus. E assim que o dia amoleceu e as multidões chegaram no templo, Deus estava usando os seus apóstolos. Então, é sempre assim, meus irmãos, no meio das nossas noites. Essa aplicação que eu quero que vocês possam fisgar aqui. É sempre assim. No meio das nossas noites, Jesus vai aparecer. No meio das nossas noites, um mensageiro vai chegar com a direção de Deus para nós. A palavra de Deus vai chegar no nosso coração. E na nossa noite, esse mensageiro que chega é você recordar a mensagem que você ouviu. É você recordar a palavra que você leu. Isso vai lhe trazer ânimo, coragem, força, intrepidez para você continuar fazendo o que Deus lhe mandou você fazer. Porque o que Deus disse que você deve fazer não são essas coisas exteriores que vão impedir, irmãos, de você continuar até o final. E Deus vai lhe garantir a vida até o fim. Ele enviará o seu escape, Ele colocará a nossa vida na rota do seu desígnio para cumprir a sua vontade e a missão que Ele nos confiou. Cada um de vocês aqui tem uma missão nas mãos. Todos vocês, irmãos, têm uma missão em suas mãos que Deus lhe ordenou a fazer. Então, por favor, vocês já saíram da prisão, a noite já foi embora, o dia já amanheceu. É hora de fazer a vontade de Deus. É hora de colocar em prática o desígnio que Deus nos colocou. Então, esta noite já escura já passou, o dia já clareou, e é hora de servirmos a Deus com alegria, fé
tenebrosos, mas esse tempo já passou. Hoje estamos vivendo um novo tempo. Hoje estamos vivendo uma nova época. E o Senhor está à nossa frente, nos livrando e nos dizendo que está conosco para garantir que a sua obra e a sua missão se realizem. Então vamos, irmãos. Muitas vezes você pode se sentir entristecido, você pode se sentir enfraquecido ou desmotivado, achando-se alvo das trevas, mas você é alvo da luz, é alvo de Cristo. Deus está contigo, você não pode parar, você não pode desistir. As nossas noites mais escuras, o Senhor Jesus Cristo surge com a sua graça para iluminar o nosso coração, nos fazer lembrar que fomos resgatados para cumprirmos a sua palavra. Por que Ele faz isso? Por que Ele aparece sempre nas noites mais escuras das nossas vidas? Porque Ele tem urgência em nos usar. Como Ele tinha urgência em usar os apóstolos. Não porque os apóstolos fossem alguma coisa, ou que nós fôssemos alguma coisa. Nós não somos nada, somos pó e cinza. Mas Deus tem urgência em cumprir o seu propósito. Então Ele vai usar mesmo o pó e a cinza que somos nós. E amém, que somos pó e cinzas nas mãos do Senhor, vasos nas suas mãos, onde Ele usa para a sua glória. Então aquilo que é insignificante, que somos nós, toma algum significado nas mãos do Senhor. Amém? Tua vida tem valor e significado nas mãos do Senhor. Então, Deus está enviando o seu mensageiro. Deus está enviando a sua mensagem para você e dizendo, com urgência Deus quer usar a sua vida. Quando Ele nos tira da noite, meus irmãos, e o nosso amanhecer acontece, Ele quer que, por meio de nossas vidas, maravilhas aconteçam. Maravilhas aconteçam no meio do povo. Nós temos uma mensagem, irmãos, como os apóstolos tinham uma mensagem. Deus confiou uma mensagem em nossas mãos e colocou ela no nosso peito, e ela precisa estar viva, quente, ela precisa incendiar o nosso interior para que saia de nossos lábios com poder e graça e maravilhas aconteçam na vida dos ouvintes. E por isso que precisamos cedo, assim como os apóstolos, o dia amanheceu e lá eles estavam já pregando. Então por isso, cedo, ao alvorecer, com urgência, anunciemos aquilo que Deus colocou em nosso coração. Preguemos aos perdidos que precisam conhecer Jesus Cristo. E eles só vão aprender quem é Jesus se nós anunciarmos. Se nós que conhecemos a graça de Cristo, anunciarmos a eles. Pregar o Evangelho, meus irmãos, fielmente, muitas vezes nos custará a liberdade. Muitas vezes custará a empatia das pessoas. Mas a gente precisa superar essas coisas e continuar, porque Deus é poderoso e o poderoso Senhor nos confiou uma grande missão. Sabe, esse ponto aqui também é importante eu frisar para vocês. Hebreus capítulo 1, verso 14 diz que Deus envia anjos para proteger aqueles que vão herdar a salvação. Todos nós somos protegidos porque Deus cumpre essa palavra. Ele realmente envia anjos celestes para nos proteger. Salmo 91, quem já gravou este salmo, sabe muito bem que lá diz que Ele ordena anjos ao seu respeito para que você não tropece em pedra alguma. Mas isso aqui não é para dizer que temos anjos da guarda, viu, irmãos? Ninguém tem anjo da guarda. Ok? Não tem anjo da guarda. Se tem anjo da guarda, tinha que ser um anjo para cada apóstolo. Então, Deus enviou 12 anjos. Não, Ele enviou um anjo para cumprir o seu propósito. Ninguém tem anjo da guarda. Mas temos sim, pela graça de Jesus, o auxílio desses seres espirituais. Que a ordem de Cristo, quando necessário, vai lá e ajuda e socorre. O próprio Deus enviou um anjo para confortar o nosso Senhor Jesus. Ali não era o anjo da guarda de Jesus. Nós não precisamos de anjo da guarda, porque nós já temos o Espírito Santo em nós. Mas Deus usa da sua forma, da sua maneira, isso. A Bíblia diz que muitos acolheram anjos, mensageiros ou mesmo seres espirituais, sem saber. Então, nosso Deus não está em uma caixinha, né? Ele pode fazer obras nessa maravilha, nessa magnitude. Mas, por favor, não pensem, não saiam daqui imaginando que você pode ter um anjo da guarda
em prontidão para fazer o que você quer. Eles estão a serviço de Jesus e são enviados por Jesus, tá bom? Agora vamos para a terceira cena. Na terceira cena nós vemos um sinédrio inteiro perplexo. E se passa nos versos 21, parte B, até o 26. Parte 1, 21. Parte B, 21. Quando, porém, o sumo sacerdote e os que com eles estavam convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere, mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado com toda a segurança, e as sentinelas dos seus postos junto à porta, mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos e a respeito deles e do que havia acontecido. Meus irmãos, o sinédrio ficou todo perplexo. E os guardas, o capitão da guarda também. Eu já mostrei para vocês que o capitão da guarda era aquele que organizava a guarda do templo. E ele ficou perplexo porque ele disse: rapaz, eu vou acabar o tempo, eu vou pagar com a minha vida aqui. Então ele ficou admirado. Só que você tem aqui duas expressões aqui que é importante explicar para vocês. O sinédrio, você já sabe que é aquela reunião de líderes religiosos da nação de Israel que tratavam de coisas religiosas e aplicavam até pena capital. Só que aparece aqui a outra expressão, a outra expressão aqui que é, deixa eu ver aqui, irmãos. Me ajudem aqui. Conselho do povo. Isso, obrigado, meu filho. Conselho do povo. O conselho do povo eram anciãos que compunham também o sinédrio, mas eles não eram membros fixos do sinédrio. Então eram homens mais experimentados que vinham para conciliar. Então a situação se agravou tanto pela imagem desses religiosos que eles também chamaram essa parte para compor o sinédrio e assim eles julgarem rapidamente e terem um aval de todos, até porque os anciãos mais experimentados estavam ali. Então definir sentença de morte para os nossos apóstolos já seria algo ali que não haveria discussão depois, porque toda a casta religiosa, judicial e conselheira de Israel estava juntos ali para tomar uma definição. E eles ficaram perplexos. Lembra que eu disse para vocês que os saduceus não acreditavam em anjos? Mas eles não têm essa informação aqui no texto. Eles não souberam que foi o anjo que livrou eles. Nós sabemos que a gente está vendo pelo retrovisor da história, não é isso? A gente está lendo aqui. Então Lucas nos informou isso. Ele colheu essa informação e colocou aqui. A perplexidade é porque eles não sabem que natureza fez com que os apóstolos saíssem dali. Porque não havia sinal de rebelião. Havia outros presos e não houve rebelião. Nem os outros presos deveriam saber o que aconteceu. Não houve violência. Não havia ali indício de depredação patrimonial. Ninguém forçou portas e nada. Estava tudo perfeito. As sentinelas estavam lá no seu posto e elas não perceberam nada, não viram nada. Imagina, meus irmãos. Não houve negligência da parte da guarda do templo. Não houve nenhum tipo de arrombamento. Tudo estava devidamente trancafiado. E dizer que um anjo foi lá e salvou, se eles ficassem sabendo disso, eles dizer: rapaz, essa história é da cara cheia. No bom baiano ia dizer assim: rapaz, isso aí é conversa de pescador, né? Oxe, isso aí é conta para boi dormir. Mas, irmãos, não foi nada disso. Foi Jesus mesmo que enviou seu anjo e salvou aqueles nossos irmãos ali. E eles ficaram perplexos. E quando ainda estavam baratinados, procurando saber o que estava acontecendo, surgiu um cidadão que ninguém sabe quem é. Alguém chegou e começou a falar. Veja o verso 25. Nesse inteirinho, quando eles estavam ainda preocupados em tentar entender o que aconteceu, nesse inteirinho, alguém chegou, que a gente não sabe, um fuxiqueiro talvez. Sempre existe fuxiqueiros, né? Sempre. Encontrei, já sei onde eles estão, não se preocupe. Não fiquem preocupados, eu já sei onde eles estão. Eles estão lá. Esses homens que recolheste do cárcere estão no templo ensinando o povo. E certamente, meus irmãos, eles podiam presumir, mas como isso aconteceu? Eles estavam perfeitamente trancafiados aqui. Não é possível. Os guardas estavam aqui,
tudo está perfeitamente como nós deixamos, e como é que eles foram parar lá? O verso seguinte diz: nisto, indo o capitão e os guardas, trouxeram sem violência, tá vendo? Porque estavam perplexos e com medo, porque temiam serem apedrejados pelo povo. Aqueles que o povo temia, estavam temendo o povo, porque a natureza da qual os homens estavam ali não foi uma coisa natural. Então eles, rapaz, isso aqui só pode ser obra divina, porque esses homens já fazem tantas coisas, sinais e maravilhas, e eles estão aqui. O que aconteceu que eles estão aqui? Eles foram temendo e foram levados. Agora vamos para a quarta cena. A quarta cena se passa versos 27 a 32. E eu chamei testemunhando sem medo, nos importa agradar a Deus. Trouxeram-nos, apresentando-nos ao Sinédrio. E o sumo sacerdote tomou a dianteira, porque o sumo sacerdote é aquele que dirigia a sessão. Então ele começa a falar. Ele era a figura proeminente e a liderança, dizendo, verso 28, expressamente vos ordenamos que não ensineis neste nome, contudo encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Olha, irmãos, lembra que os sumos sacerdotes haviam dito isso a Pedro e a João? É por isso que ele está dizendo aqui: nós já havíamos expressamente ordenado a vocês não falarem o nome deste homem. Então, lembra lá no capítulo 4? No capítulo 4 a gente viu isso. Eles estão falando de novo. Então, eles estão olhando para Pedro e para João. Está vendo os demais, mas eles estão se dirigindo ao. Lembra que a gente falou para vocês não fazerem isso? E por que vocês estão falando no nome desse homem? Eles nem mencionam o nome de Jesus. Nome deste homem. Porque eles tripudiavam mesmo. Eles não queriam evidenciar que nada que estava acontecendo pudesse manifestar a lembrança de Jesus. Para eles, mencionar o nome de Jesus seria um insulto e algo aviltante. A proibição do sumo sacerdote era a mesma daquela primeira custódia. Mas, ao contrário de se calarem ou de se sentirem intimidados, Pedro toma a dianteira e começa a falar. E quando ele começa a falar, os apóstolos também começam a seguir o mesmo discurso de Pedro. Veja aí o verso 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando formos encurralados, irmãos, a gente tem que lembrar dessa frase aqui. Antes importa obedecer a Deus e não aos homens, porque os homens terão as suas ordens, mas a de Deus é a suprema. Homens vão dizer ou ditar o que nós devemos fazer ou deixar de fazer, mas nós vamos manter o que Deus nos ordenou. Importa agradar a Deus e não aos homens. É como se ele estivesse dizendo: quem vocês pensam que são? Quem vocês pensam? Que tipo de autoridade vocês acham que representam? Homens simples e pescadores estavam retruncando ali aqueles homens invejosos e dizendo: nós iremos agradar a Deus acima de tudo e não a vocês. Irmãos, agradar os homens seria se acovardar. E muitas vezes a gente faz isso. A gente quer agradar os homens e não obedece a Deus. Isso é covardia. Importa agradar a Deus e não os homens. Sempre. Vai fazer alguma coisa, estou com medo, porque você está pensando nos homens. Isso é covardia. Não se acovarde. Importa agradar a Deus e não aos homens. Quem está conosco é Deus e não os homens falhos, pecadores. Mas quando você agrada aos homens, você desagrada a Deus. Quando você quer sair bem na fita das pessoas e ser bem recebido pelas pessoas, você pode estar desagradando a Deus. Muitas vezes você não vai ser bem quisto no meio dos homens. E não te importe isso, meu irmão. Não, por favor, não quero o aplauso dos homens. Não quero que... Tem gente que para fazer a política da boa vizinhança, diz sim para tudo.
Mesmo que você está vendo que aquilo está errado. Não faça isso, irmão. Isso é covardia. Isso é covardia. Tem gente que vê o irmão pecando e não chama a atenção porque fica com medo de ferir ali o relacionamento. Não, você não precisa ser estúpido, mas você tem que repreender o irmão, porque se você não faz isso, é covardia. Então, quando formos encurralados ou quando a gente perceber alguma coisa estranha, nós precisamos agradar a Deus e não aos homens. E todos os dias a gente vai ficar colocado diante dessa condição aí, irmãos, dessa corda aí. Agrado a Deus ou agrado a mim mesmo? Agrado a Deus ou agrado meu patrão? Agrado a Deus ou agrado meu pastor? Às vezes você quer me agradar uma coisa que não quer, que não está certo. Uma coisa que eu estou pensando que é para ser, e você é o pastor, balança a cabeça. Não, às vezes você tem que dizer ao pastor, peraí, senta aqui, vamos orar, já pensou direitinho sobre isso, ou o seu próprio patrão. Vem cá, vamos conversar e tal. Mas importa agradar a Deus do que aos homens. Importa que sejamos reconhecidos como aqueles que fazem o que Deus deseja que seja feito, independente se alguém vai ficar machucado, ferido ou não. Importa agradar a Deus em primeiro lugar. Veja o verso 30. Então eles começam a dar um testemunho. O nosso Deus, o Deus de nossos pais, ressuscitou a Jesus, a quem vós mataste dependurando no madeiro. E esse é um testemunho poderoso, porque aqueles homens já estavam querendo se colocar como vítimas. Vocês estão querendo colocar sobre a nossa conta o sangue daqueles homens. Mas Pedro foi categórico. Vocês são culpados. Tem um negócio de meio termo, ou receio ou medo. Vocês mataram Jesus. Vocês dependuraram ele na cruz. Vocês são responsáveis pelo que vocês fizeram. E às vezes a gente se acovarda quando surge alguém aí de alguma seita e começa a falar uma coisa para você e você se acovarda. Você sabe que o que ele está dizendo é errado e você fica ali passando a cabeça com medo de contrariá-lo. Não tenha medo, fale a verdade. Pedro não teve medo aqui, nem os apóstolos. Vocês mataram sim. Vocês estão querendo dizer que a conta não está em vocês? Mas está sim. Foram vocês que mataram. Foram vocês que endossaram. Foram vocês que disseram, crucificam. Vocês mataram o Salvador. Então, o pecado tem que ser denunciado, irmãos. E com coragem. A gente não está aqui para passar pano na cabeça ou para agradar um ao outro e deixar de falar a verdade. Pedro disse, vocês mataram. E testemunhou aqui com autoridade. O Deus que enviou a Jesus Cristo, esse Jesus que foi enviado pelo Deus dos nossos pais, vocês mataram na cruz. Então nós não podemos nos acovardar, ficar com medo, porque importa agradar a Deus e não aos homens. Se todos os irmãos tivessem isso no coração e cumprissem isso, muitos problemas da igreja seriam vencidos só por essa frase: importa agradar a Deus e não aos homens. Você ia perceber quando alguém não quer ser vaidoso fazendo alguma coisa, você ia lembrar, importa agradar a Deus e não os homens, irmão. Quando alguém bater e ficar esperando um tapinha nas costas, alguma coisa assim, importa agradar a Deus e não os homens. Então Pedro faz essa afirmação aqui categórica. E os seus irmãos seguiram. Por que ele precisou dizer aqui, irmãos, que Jesus foi morto e ressuscitou? Veja aqui o texto. O Deus de nossos pais o ressuscitou. Por quê? Vocês lembram o que aconteceu na história dos relatos dos evangelhos? Mateus diz que, conta, meus irmãos, não vamos falar do texto não, mas só para vocês lembrarem, que Lucas não está colocando nada à toa aqui. Em Mateus 28, diz que esses líderes religiosos subornaram os guardas e deram um dinheiro para eles para dizerem que Jesus não havia ressuscitado, que o corpo de Jesus foi roubado, e que esse relato foi divulgado, e até aqueles dias, o que isso diz, até o dia de hoje se anunciado. Então Pedro está dizendo, não, aquele que vocês mataram, e vocês também disseram que não ressuscitou, ele ressuscitou e está nos céus glorificado. Veja o que ele continua dizendo no verso seguinte, o verso 31. Deus, porém, com a sua destra, que aqui é a mão poderosa, com a sua mão poderosa o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel arrependimento e remissão dos pecados. Os apóstolos estavam dizendo que Deus, em seu poder,
fez cumprir em Cristo todo o seu propósito. Ele é o príncipe porque nele reside, ele é o principado do seu povo. Ele é o cabeça e o líder da nação de Israel, é Jesus Cristo. Não são aqueles homens religiosos. Deus o fez príncipe. Ele é o cabeça e líder da nação. Ele é o cabeça da igreja. É ele que lidera essa igreja aqui. Ele falou também que ele é a vida, que ele é a salvação. Ou seja, ele é o libertador e aquele que preserva o seu povo. Ele preserva o seu povo. Ele é o cabeça do seu povo. Ele preserva a igreja. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o sustentador da igreja. Ele está conosco para nos salvar e nos libertar sempre. E o Senhor Jesus Cristo, como cabeça da igreja, espera que todos nós estejamos debaixo, em sujeição à sua liderança. Então ele está liderando a nossa igreja. Ele é a vida e o sustento da sua igreja. Ele é o principado da sua igreja e a vida da sua igreja. Importa que os seus servos se curvem à sua vontade e lhe obedeçam. Importa agradar a Deus e não aos homens. Quando vocês olharem o líder de vocês, não é o pastor de vocês. Eu sou um contribuidor, eu ajudo na obra. E por isso eu recebo o nome de líder da igreja, o pastor da igreja. Mas sobre mim há alguém maior que lidera todos nós, que é Jesus Cristo. E é a Ele que rendemos todas as nossas obras, toda a nossa vontade. É a Ele que rendemos e fazemos tudo o que Ele quer. O que Jesus quer que seja feito aqui, nós faremos. Porque importa agradar a Deus e não aos homens. Não deixa eu cair não. Irmãos, isso aqui é importante porque assim, se a gente tivesse como tema da nossa igreja, alguém pode chegar com uma ideia e querer que a sua ideia tome, seja a ideia única da igreja e aquilo que ele está dizendo tem que ser. Não é isso. A ideia é que Cristo quer. Se o irmão tem uma boa ideia, traz a boa ideia. A gente ora e a gente decide juntos em assembleia, não é isso que a gente sempre faz? E vai prevalecer a vontade de Deus. Na Assembleia dos Santos a gente vai conhecer a vontade de Deus. E não a vontade de um ou de outro irmão. Então, vamos sempre manter isso, irmãos. Porque isso vai nos deixar sempre saudáveis. Uma igreja sempre crescente para a glória de Deus. Eu vou terminando aqui, meus amados. Lembrando a vocês que esse mesmo Senhor, que foi crucificado, e que com a mão poderosa foi ressuscitado, a mão de Deus, está assentado nas alturas e governando as nossas vidas. Ele desde a eternidade sempre foi reconhecido como príncipe e salvador do seu povo, salvador da sua igreja, e ele que atrai em arrependimento e fé e em remissão para os pecados, dos pecados, aquele a quem ele quer salvar. Ele é o Salvador porque ele salva a quem ele deseja. Nós somos os servos que comunicamos essa salvação. E ele vai salvar e vai perdoar todos aqueles que estiverem dentro do seu propósito e vontade. No verso 32, lá você viu os apóstolos dizendo: ora, nós testemunhamos deste fato, e bem assim o Espírito Santo que nos outorgou, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Então, nosso dever é obedecer à vontade de Deus, anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho às pessoas, e essa é a vontade que Ele nos deu, que nos outorgou, e o Espírito Santo que já habita em nós, que nos dá poder para cumprir isso. Façamos com toda a motivação e alegria. Que o Senhor Jesus encha cada coração aqui, esta manhã, fazendo-nos como fé e intrepidez, mensageiros da sua palavra urgente, e que a doutrina de Cristo seja conhecida dentre todos, uma vez que Ele nos outorgou o Espírito Santo. E esse mesmo Espírito encha o coração de cada irmão de coragem para testemunhar, e esse mesmo Senhor Jesus dos céus, das alturas, receba os arrependidos que adentrarem as portas da nossa igreja, e que não tenhamos medo nunca, irmãos, enquanto exercemos a chamada que Ele nos fez. E não tenhamos medo de anunciar aquele nome que é maravilhoso, sublime e doce, nome de Jesus. Amém?
que o Senhor aplique a sua palavra em nosso coração. Vamos ficar de pé para orar.